agradecendo por disponibilizar esse momento aqui para estar com a gente. Claro. Meu nome é Eliseu, não sei se a gente não se conheceu pessoalmente ainda, e eu vou É. estar conduzindo essa live aqui com nossos investidores, nossos clientes da Blue Trade, ok? Ok. Antes da gente começar, eu só queria chamar os investidores, aí, os nossos clientes, quem está nos assistindo, para curtir, né, começar a seguir o nosso perfil da Blue Trade, porque ao longo desse período de quarentena nós estaremos fazendo várias lives com o intuito de aproximar a Blue Trade do nosso investidor, porque foi uma maneira que nós encontramos de estar próximo nesse momento tão complicado da economia, do mercado, dos isolamentos, ok? Para quem ainda não segue, por favor, siga então o nosso perfil. Estou aqui agora com o Guilherme Abud, ele é o CIO da Persevera, é uma casa que é parceira nossa da Blue Trade desde que a gestora começou. Estamos juntos, já fizemos vários exemplos, vários eventos juntos. E essa live, eu tenho certeza que ela vai ser muito mais do que uma live, vai ser vamos dizer assim, uma aula sobre macroeconomia, sobre multimercado, sobre estratégia. Então, Guilherme, gostaria de dar a palavra para você, né? Se apresenta, quiser apresentar a casa, apesar de que muitos de nós já conhecemos, né? Mas a palavra é toda sua. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela parceria desde que a gente começou. É um prazer participar dessa live com vocês. Eu vou começar falando um pouquinho da Persevera, brevemente, só para lembrar quem é a Persevera, para quem não conhece, e depois a gente já entra nessas questões todas complexas que a gente está vivendo, né? A Persevera é uma gestora independente, focada exclusivamente em fundos multimercados, e que tem uma filosofia muito mais moderna de gestão de multimercados do que dos últimos anos, do que era praticado no Brasil, que é a visão de que os fundos multimercados que funcionarão melhor para o futuro são diferentes dos multimercados que funcionaram muito bem no passado do Brasil. Que são o quê? Que são fundos multimercados muito mais diversificados, né? No passado, os multimercados do Brasil eram muito fundos de juros e moedas. E de um tempo para cá, a gente vem percebendo que isso, claro, juros e moedas sempre vão ter um espaço bastante importante na gestão de fundos no Brasil, mas que não dava para ficar só aí. Que no Brasil, mais e mais, nesse Brasil mais normal que a gente está vivendo, fundos mais diversificados, eles vão ser uma fonte mais segura, uma fonte mais confiável de retornos no longo prazo. Fundos que façam ao mesmo tempo juros, moedas, commodities, arbitragem de risco, ações, tanto índice quanto ações específicas, operações de volatilidade, enfim. Então, a gente acha que no Brasil, cada vez mais vai ser importante, exatamente para períodos como a gente está vivendo agora, para você conseguir perseguir retornos altos ao longo do tempo, sem ter quedas muito, muito grandes, né? A melhor forma de fazer é fazer diversificado. Do mesmo jeito que os assessores sugerem aos clientes que tenham carteiras diversificadas, a gente acha que os gestores do Brasil eram pouco diversificados, se preocupavam pouco com hedge, com posições compensatórias, exatamente para proteger o cliente em períodos tão drásticos quanto esse. A nossa Legal. história é uma história que começa lá no HSBC, na gestão de fundos do HSBC. Boa parte da equipe veio do HSBC. Depois, quando o HSBC vendeu as atividades no Brasil, fomos comprados pelo Bradesco. Montamos no Bradesco, no Multimercados, a mesma estrutura que hoje tem na Persevera, e essa equipe depois saiu do Bradesco e veio para a Persevera. E desde lá, a gente tem notado exatamente isso, que nas grandes crises, a Persevera, ou esta equipe, que estava no HSBC e depois no Bradesco e agora a Persevera, tem uma tendência, não é uma garantia, mas uma tendência forte a sofrer muito menos do que a maioria dos multimercados. Então, quando teve a eleição do Trump, o fundo sofreu muito menos. Quando teve o Brexit, o fundo sofreu muito menos do que a média da indústria. Quando teve o Joesley, que o mercado colapsou, o nosso fundo foi muito bem. Em dezembro de 2018, já como Persevera, o nosso fundo sofreu, a gente foi bem em dezembro de 2018, quando muitos fundos caíram 6%, 7%, 8%. Né?
Isso foi verdade ao longo de 2019, nos vários sustos ali, pré-previdência, novembro do ano passado. Isso foi muito verdadeiro agora, nessa tremenda crise. Então, o fundo da Persevera está caindo 1,20% pela última cota, né? É uma queda, é um fundo que tem bastante sobe e desce, mas nesses momentos a gente se destaca. Tem muito, a média da indústria ainda não saiu o último número do índice de hedge funds da Ambima, mas é algo como uma queda de 7% e a gente está caindo 1%, e tem muitos competidores nossos que estão caindo 15%, 10%, 15%, 12%, 20%, e a Persevera conseguiu se segurar muito bem, como sempre tem feito, exatamente por causa da nossa preocupação com controle de risco, com diversificação de posições, com ter posições em vários mercados diferentes, que aí muitas vezes quando um mercado despenca, o outro compensa um pouco, o outro segura um pouco. Então essa é a nossa filosofia e por enquanto a gente está tendo bastante sucesso em fazer um fundo multimercado de alta rentabilidade que não dê tanta dor de estômago, tanta preocupação para o cliente nas épocas de crise. Ok. Vamos lá. Pode continuar. Tá. A palavra é sua. Vou falar um pouquinho, então, sobre como a gente está vendo toda essa bagunça, né? Por que, que a gente se saiu tão bem dessa vez em relação a toda essa bagunça, o que, que nos ajudou e o que, que a gente está vendo pela frente, né? Acho que uma primeira coisa que pode parecer óbvia, mas ela é bem importante, que acho que ela sempre tem que ser relembrada, é o seguinte: como todas as outras crises, esta crise vai passar. Ela vai acabar, né? Não sei se é daqui 2 meses, se é daqui 4 meses, se é daqui 5 meses, né? Mas geralmente quando a gente tem esses movimentos horrorosos na economia e nos mercados, dá aquela sensação de fim de mundo, de meu Deus, nunca mais eu vou comprar uma ação na minha vida, isso não é para mim, né? O evento que a gente está vivendo é um evento raríssimo. Ele não é a maior queda da história da Bolsa, mas ele certamente é o mais rápido. A gente nunca tinha visto a Bolsa cair 40 e poucos por cento nesta velocidade alucinante. Então, foi um evento de fato muito forte, né? A gente tinha, por coincidência, mandado uma carta mensal há 2 meses que falava um pouco sobre isso, né? O título da carta era Ações, aprecie com moderação. E a nossa mensagem ali era o seguinte: apesar de nós sermos muito construtivos para a Bolsa Brasileira, éramos antes e continuamos sendo agora, né? O que a gente alertava ali era o seguinte: olha, tudo tem o tempo certo de acontecer, né? Não dá para o brasileiro que a vida inteira teve 100% dos seus investimentos ou 98% dos seus investimentos no CDI, e o CDI é o único investimento no mundo que sempre sobe, né? Faça chuva ou faça sol, então a gente estava mal acostumado com um ativo que não tinha nenhum sobe e desce. Não dá para esse brasileiro que foi criado no mundo do CDI durante 25 anos, de repente pular de 1% em bolsa para 60% em bolsa. Isso era muito exagero, né? Então, o ideal é o devagar e sempre, né? As pessoas irem para 10% em bolsa, ver se aguentam sobe e desce, no ano seguinte vai para 15%, ver se aguenta o sobe e desce, no ano que vem vai para 20%, depois vai para 25%, né? Pular de um brasileiro que tinha 1% em bolsa para o que faz um americano que tem 60% em bolsa, não cabe no nosso estômago. Não caberia, não cabe, não vai caber tão cedo. Isso é um negócio para daqui a muitos anos. Então, a gente tem que fazer força para se desintoxicar do CDI, ir sim montando carteiras mais completas, mais complexas ao longo do tempo, mas com um pouco de bom senso. Não dá para o brasileiro não aguenta, né, ter 50%, 60% em bolsa. Perfeito. Mas vale o lembrete de que, olha, essa crise ela é horrorosa, ela machuca, ela assusta, ela em determinados momentos parece que não tem fim, mas tem fim, ela vai passar, né? Daqui a alguns meses o coronavírus não estará mais aí e o que vai sobrar é o impacto econômico e financeiro. Este pode durar mais bastante tempo, né? Por isso é que a gente tem defendido, e a gente soltou uma carta mensal extra hoje falando disso. A gente já tinha falado na última carta mensal e fizemos uma carta extra falando que é muito importante, é fundamental a conjunção entre duas coisas. Na carta a gente fala de uma dessas duas. A primeira é essa questão sendo muito debatida e que é difícil mesmo, né,
deste trade-off entre lockdown curto ou lockdown longo, né? O Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil não aguenta um período longo de lockdown. As empresas, nenhuma empresa no mundo aguenta ficar 6 meses sem receita, né? Mas em outros países mais desenvolvidos, as empresas aguentam 2 ou 3 ou 4 meses. Elas têm reserva de caixa. Se elas não tiverem reserva de caixa, elas conseguem rapidamente demitir um monte de gente sem ter que pagar multa, FGTS, esse monte de coisa, né? E depois, quando a coisa melhora, eles recontratam. Né? Se eles precisam de linha de financiamento, eles têm linha de financiamento barata e disponível nos Estados Unidos. No Brasil não tem nada disso. Né? No Brasil, as empresas não têm reserva de caixa, as empresas não têm linha de financiamento barato, algumas nem têm linha de financiamento, e a maioria, quando tem, não é barato. E as empresas não conseguem simplesmente demitir as pessoas, mandar as pessoas para casa, daqui a um mês eu te ligo e você volta, né? Para demitir aqui é essa loucura. Você tem que pagar um monte de custos trabalhistas e multa, e ainda é processado na justiça. Então, no Brasil, a realidade é que o Brasil aguenta um pequeno lockdown de arrumação para dar tempo de todo mundo se organizar, do governo aprovar legislações que permitam compra de material médico sem licitação, que diminua o risco jurídico de você pegar um hotel e transformar num hospital, para que as pessoas consigam se organizar, se convencer de que é grave mesmo, né? Porque no começo as pessoas não estavam muito convencidas, mas é uma coisa de 10, 15 dias. As empresas brasileiras, elas não conseguem ficar 4 meses fechadas, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o que você faz para dar um certo fôlego para a economia neste período de, sei lá, quantas semanas de fechamento completo, né? Aí é que a gente escreveu essa carta dizendo que o papel do Banco Central é o mais importante de todos, né? A gente já achava isso, né? Se tem um aprendizado que foi feito no mundo nos últimos 10 anos, é o poder gigantesco que bancos centrais passam a ter em cenários desinflacionários. Em cenários desinflacionários, os bancos centrais têm um poder gigantesco. A gente viu isso com o Banco Central americano do Bernanke em 2008, a gente viu isso com o Banco Central do Mário Draghi na Europa em 2011, 12 para frente, né? A gente viu isso em vários lugares do mundo, né? A maneira de atuar de bancos centrais em regimes inflacionários, quando você está ali lutando com inflação alta, é uma coisa. Quando você está lutando com inflação baixa, é uma outra forma de operar. E o que a gente acha é que o Banco Central brasileiro, que tem, né, diretores muito experientes, muito dedicados, né, não é fácil trabalhar no Banco Central, todo mundo se acha no direito de dar pitaco, de falar que está errado, tal. A gente tem um tremendo respeito por quem vai para o Ministério da Fazenda, para quem vai para o Banco Central, né? São trabalhos super difíceis, criticadíssimos, tal, né? Apesar disso, a gente tem a impressão que o Banco Central brasileiro é muito bom em períodos inflacionários. Sabem fazer isso muito bem, são muito firmes, tal. Mas a gente acha que o Banco Central brasileiro ainda não conseguiu mudar a chavinha para operar bem em períodos desinflacionários. É uma outra forma de atuação. E é fundamental que o Banco Central perceba isso de forma muito rápida. Em períodos desinflacionários, o Banco Central tem que cortar os juros de forma muito forte e muito rápida. Para que, né, claro que cortar os juros não vai fazer com que o vírus se espalhe menos rápido, não vai fazer o dinheiro chegar rapidamente no tomador final, mas ajuda. Ajuda muito em várias coisas. Se a taxa de juros cair de forma muito rápida e o Banco Central comunicar de maneira forte que, olha, eu não tenho nenhuma preocupação com a inflação tão cedo, não só os juros base, a Selic cai, como a curva inteira cai de forma muito forte, como foi nos outros países, e isso é um bom começo para que o sistema financeiro, todo o sistema bancário, mais do que o Banco Central já fez, que é a redução de compulsórios, toda essa preocupação do dinheiro chegar no pequeno e médio poupador, nas pessoas físicas, existe muito mais chance de que esse conforto vá chegar lá, né?
Então, a gente tem batido muito nessa tecla de que, olha, precisa cair a ficha para o Banco Central de que pilotar em regime inflacionário é bem diferente de pilotar em regime desinflacionário. E o Brasil certamente está vivendo um regime desinflacionário e agora vai entrar numa quase depressão econômica por alguns meses, que vai ficar mais desinflacionário ainda. É muito possível que a inflação no Brasil vá para 1. Né? E é um exagero, não precisa. Então, uma coisa é a gente comemorar que a inflação veio de 12% em 2015 para 3% agora. Isso foi mérito. Isso foi mérito da gente ter saído de políticas econômicas e fiscais inconsistentes e de um Banco Central que tinha perdido a credibilidade para políticas econômicas, fiscais e de governo e reformas consistentes e para um Banco Central que recobrou a sua credibilidade. Né? O Banco Central do Ilan, o Banco Central do Campos Neto estão de parabéns, deram uma tremenda contribuição ao país. O que a gente já vem argumentando faz tempo é que, mesmo antes do coronavírus, é que o Brasil já estava vivendo uma situação diferente do que o mercado percebia e do que o próprio Banco Central percebia. A gente defende há muitos anos que o Brasil está vivendo uma recessão de balanços, que as pessoas ainda estão tão endividadas, pessoas e pequenas e médias empresas, os únicos entes que conseguiram se desalavancar no Brasil foram as grandes empresas, porque essas captam a CDI. O CDI caiu de 14 para 4, essas empresas conseguiram diminuir o seu endividamento. As pessoas físicas, pequenas e médias empresas, essas não conseguiram, porque os juros para o tomador final no Brasil caiu muito menos do que caiu a Selic. Né? Então, essas ainda estão muito endividadas. Portanto, a gente nunca acreditou, né, nos últimos 4 anos, chega no meio ali para o final do ano, começam a ser feitas as previsões para o ano seguinte. Todo ano, o que o mercado projeta? O pior já ficou para trás. No ano que vem, o PIB vai crescer 2,5%, 3%, chegou a se falar em 4% lá no passado, 2018. Tá? A inflação vai começar a subir e aí o Banco Central vai ter que parar de cortar juros ou até subir juros. Faz 4 anos que essa é sempre a realidade. E esta equipe que hoje está na Persevera, nos últimos 4 anos, falou o contrário. Falou, não, isso aqui é uma recessão de balanços. Numa recessão de balanços, as pessoas estão super endividadas e com medo de nunca mais recuperar o emprego. Elas não estão prontas para voltar a consumir e as empresas não estão prontas para voltar a se endividar para investir. Portanto, é muito difícil que o PIB seja de mais de 1%. A gente falou isso em todos os anos nos últimos 4 anos. Né? E, portanto, do outro lado, a inflação vai ser sempre muito mais baixa do que todos imaginam e onde parecia não haver espaço para cortar os juros, vai aparecer espaço para cortar os juros. A gente falou isso em 2016. Em 2016, o mercado achava muito difícil a taxa de juros ir para baixo de 11%. E a gente falava em 7%. Parecia loucura. Né? Em 2018, na primeira carta mensal da Persevera, né, o mercado todo achava que a taxa de juros ia para 8%. Ia subir de 6,5% para 8%. Porque o PIB ia subir para 2,5%, 3%. E a gente falou, não só não vai subir para 8%, como o Banco Central vai ter que voltar a cortar juros para baixo de 5%. E aconteceu. E esse ano mesmo, antes do coronavírus, a gente foi a única voz solitária ali em falar, olha, né, o mercado achava que não ia passar para baixo de 4,5%, 4,25% a taxa de juros, e a gente falava, a taxa de juros tem que ir para 3%. E na época gerou uma baita comoção. Nossa, 3%, esses caras são exagerados. Né? Isso antes do coronavírus. Agora, com o coronavírus, a gente vai ter essencial ainda. A gente vai ter PIB de menos 5%, menos 6%, menos 8%, ninguém sabe. A inflação vai ser 1%. Né? O Banco Central precisa dar este cavalo de pau e entender que não tem nenhuma possibilidade com câmbio a 4, 4,5, 5, 5,5 ou 6, não tem nenhuma possibilidade, seja qual for o câmbio, de ter inflação. Então, o Banco Central tem que ser rápido e forte, cortar a taxa de juros para 2%, para 1%, talvez até para 0%. Eu sei que parece um exagero em se tratando do Brasil, né? Mas não é por mérito, é por necessidade, porque a gente vai entrar em depressão econômica, porque a gente está tomando uma atitude de restrição de atividade tão grande
que vai implodir a atividade. As pessoas vão perder o emprego aos milhares, aos milhões. Então, o Banco Central brasileiro poderia e deveria atuar da mesma forma que os outros bancos centrais fizeram em 2008, em 2009, em 2012 e já fizeram de novo agora. Cortar os juros sem nenhum medo de ter repique inflacionário, nenhum medo. Porque isso todo o resto que foi feito não adianta muito se a taxa de juros no Brasil for muito alta. Não adianta baixar compulsório e a taxa de juros, na curva de juros, ser muito alta. Né? Então, essa é a nossa visão. A gente acha que mais cedo ou mais tarde isto vai acontecer e os juros vão cair e vão cair bastante. Então, primeira visão que a gente tem sobre investimentos. A curva de juros embute bastante prêmio. Então, a gente continua gostando de títulos pré-fixados e NTNBs, né? Tá cheio de título pré-fixado aí de 5, 6, 7, 8 anos, pagando 7, 8, 9% ao ano, numa economia que daqui a pouco a taxa de juros vai para 2, 1 ou 0. Então, são belos investimentos você comprar títulos pré-fixados pagando 7, 8 ou 9% ao ano. São belos investimentos comprar NTNBs pagando 3, 4 ou 5% mais inflação nos próximos vários anos. Então, a gente gosta muito de operações de renda fixa nesse momento, com esta visão de que o coronavírus daqui a pouco vai passar, mas as repercussões recessivas na economia vão continuar por bastante tempo. E aí não vai haver outra coisa a fazer senão cortar radicalmente os juros da mesma forma que os outros países fizeram em 2008 e agora. Né? Então, essa é a primeira visão. Você acha que um bom instrumento, assim, para trazer para o nosso investidor, pessoa física, um bom instrumento para captar essa queda de juros seria uma NTNB 2050, 2045, 2055? Acho que sim. A gente gosta muito desse título, a gente tem no fundo esse título, né? Ele agora está no meio de uma briga, porque como o Banco Central sinaliza que não vai cortar os juros, ou que não quer cortar muito mais os juros, e do lado político ficam se pedindo pacotes enormes fiscais, todo mundo fica com medo de voltar ao risco de insolvência. Então, esses papéis são puxados para baixo, porque todo mundo tem a clara noção de que os juros precisam cair, mas a ponta longa da curva não consegue cair tanto, porque as pessoas voltam a ter arrepios de pensar no crescimento da dívida pública. Né? Então, a gente gosta desses longos, mas precisa ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de estômago, porque eles estão subindo e descendo bastante. Então, talvez seja mais eficiente começar por títulos mais curtos, por títulos de 3, 4, 5 anos, e depois, aos poucos, quando o Banco Central for cortando juros, e aí esses títulos mais curtos vão emagrecendo, aí você vai pulando para títulos um pouco mais longos. Acho que talvez este seja o caminho. Né? Títulos de 3, 4 e 5 anos hoje já estão bem gordinhos, né? Já estão pagando aí taxas acima de 7%, 6, 7, 8% pré-fixados e 3%, 2, 3, 4%, né? 2, 3, 4% nas NTNBs, aí a longa paga 4,60. Legal. Então já que para o prazo médio, acho que o prazo médio é uma boa. Já que entrou no assunto do lado fiscal, como que vocês estão enxergando, né? Porque o Brasil ele já estava passando por um período complicado de ajuste fiscal. E uma política anticíclica, né, contracíclica, é justamente expandir os gastos do governo. Como que vocês enxergam? Está limitado o que o governo pode fazer? E se passar muito, pode complicar o orçamento futuro? Então, é por isso que o Banco Central é tão importante. Isso também está nas mãos do Banco Central. E isso é uma coisa muito nova para o mundo e mais nova ainda para o Brasil. Normalmente, a política monetária é uma coisa e a política fiscal é outra coisa. Em períodos muito desinflacionários, a taxa de juros cai tanto que ela começa a ter impacto fiscal.
ela começa a queda dos juros legítima, porque a inflação de fato caiu, não a queda de juros forçada. A queda de juros legítima, porque a inflação genuinamente está baixa e o país está genuinamente com muita dificuldade de crescer, então você tem espaço, não só pode cortar os juros, mas precisa cortar os juros por causa da inflação. E existe um efeito colateral muito bem-vindo, que é o seguinte: uma coisa é você ter uma dívida pública alta pagando juros altos. A outra coisa é ter uma dívida pública alta pagando juros baixos. Você compra tempo, você compra espaço fiscal de atuação. Então, por que o Trump consegue sequer cogitar um pacote de estímulo fiscal de 2 trilhões de dólares? Se ele estivesse pagando taxa de 6% ao ano, ele não podia nem cogitar isso. Pagando taxa de juros de zero, ele pode fazer pacote de 5 tri. É a realidade do Japão há muitos anos, né? O Brasil tem uma dívida PIB perto de 70% do PIB. O Japão tem uma dívida PIB de 350% do PIB. E não tem problema, porque paga juros zero. Então, eu acho que, além do Banco Central se convencer, do ponto de vista puramente de inflação e atividade, que ele precisa cortar os juros fortemente para permitir com que não haja empossamento de liquidez no sistema financeiro e o dinheiro, um mínimo de alívio via sistema financeiro, chegue para as pessoas e para as pequenas e médias empresas também, né? Existe mais do que espaço suficiente para cortar juros no Brasil. Ele também precisa entender que, nesse tipo de situação, o Banco Central não faz só política monetária, ele ajuda no fiscal. Foi esta a grande sacada do Bernanke, foi esta a grande sacada do Draghi na Europa. Né? Que, além de você fazer a política monetária direitinho, do jeito que você precisa fazer, não está inventando nada heterodoxo, você está baixando os juros porque a inflação está baixa e o país está em recessão. Não tem nada de heterodoxo aí. Mas existe claramente também um impacto fiscal de, olha, enquanto os juros ficarem muito, muito baixos, você ganha um fôlego fiscal para fazer política fiscal anticíclica e humanitária sem que todo mundo volte a questionar a sua solvência. Então, o Banco Central hoje, não é exagero dizer que hoje a pessoa mais importante do Brasil é o Roberto Campos Neto. Né? Não é exagero. Ninguém lembra qual é o nome do ministro de Finanças do governo passado dos Estados Unidos. Mas todo mundo lembra que o Ben Bernanke, ele era o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, depois a Janet Yellen e agora o Powell. Ninguém lembra qual é o nome do ministro de Finanças da Alemanha. Mas todo mundo lembra que o Draghi era o presidente do Banco Central. Né? Então, não é exagero dizer que hoje a pessoa mais importante do Brasil é o Roberto Campos Neto. Né? Há 4 anos, não era. Né? Há 3 anos, há 2 anos, o ano passado, não era. Né? As pessoas mais importantes do Brasil eram os políticos e os tecnocratas do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia. Então, era o Michel Temer, era o Eliseu Padilha, era o Henrique Meirelles, era o Ilan Goldfein, porque a gente estava numa época de reancorar expectativas no Brasil e trazer o Brasil de políticas lunáticas para políticas razoáveis, reformas e boa gestão econômica e fiscal. Né? Depois virou o Paulo Guedes, o Rodrigo Maia, né? O Bolsonaro, reforma da Previdência, teto de gastos, o Mansueto, todos esses foram fundamentais para o Brasil, né? E o Banco Central também. Agora que o Brasil já virou um país mais normal, mais ancorado, mais acoplado ao mundo, o mundo está vivendo um período desinflacionário e o Brasil está vivendo um período desinflacionário. Neste tipo de situação, o Banco Central tem um poder descomunal. E aí ele passa a ser a pessoa mais importante. Assim como o Bernanke e o Draghi, e a Yellen e o Powell são as pessoas mais importantes, ou foram as pessoas mais importantes em momentos decisivos,
Aqui, agora que o Brasil já voltou a um regime fiscal muito mais razoável, né? Tem um tremendo pessoa como o Mansueto no Ministério da Economia, tem o Paulo Guedes, que é provavelmente o nosso melhor ministro da Economia de todos os tempos, né? O Brasil fez mais reformas do que qualquer outro país no mundo nos últimos anos. Tudo isso tem que ser aplaudido, né? Mas agora que a inflação já veio de 12% para 3%, não é mais para a gente comemorar se a inflação for de 3 para 2, se for de 2 para 1, se for de 1 para 0. Isso aí já não é mais uma coisa boa. Isso é o sintoma de uma doença recessiva. E aí o Banco Central precisa combater isso com coragem. Então o Banco Central tem a solução do nosso problema, que é a coragem de cortar de maneira muito, muito forte as taxas de juros e sinalizar que ele não tem nenhum medo de inflação pelos próximos 3 anos, né, para ancorar as expectativas de inflação muito baixa e permitir com que a gente, não só do lado de inflação e economia, tenha um bom equilíbrio, mas também do ponto de vista fiscal, que a gente tem espaço para políticas contracíclicas a taxas não proibitivas. Legal. Agora, complicando um pouquinho mais, assim, Claro. vamos falar um pouquinho de commodities, que o Brasil é um país exportador de commodities e impacta fortemente, e nossa balança de pagamentos. E com a queda de juros, será que não tem uma fuga de capital? E com queda dos commodities não afeta a nossa balança comercial? Como que o investidor estrangeiro enxerga o país, nosso risco país, nesse sentido? Vamos lá. Basicamente, estamos falando aí um pouco de taxa de câmbio, né? A gente já escreveu várias cartas mensais sobre taxa de câmbio, né? E a gente falou algumas coisas um pouquinho fora do consenso. A primeira coisa que a gente falava era o seguinte: quando a maioria dos investidores tinham posições aí, os gestores tinham posições vendidas em dólar dentro dos fundos, né? Achando que, né, o que era a visão dos gestores naquela época e fazia sentido dada a história do Brasil, mas a gente achou que dessa vez ia ser diferente, né? Os investidores olhavam e falavam assim: não é possível que a bolsa subiu 150%, os juros despencaram, o risco país despencou e o único ativo que foi mal no Brasil nos últimos anos é o câmbio, né? Então o câmbio naquela época estava perto de 4 e existia uma grande expectativa de que o câmbio mais cedo ou mais tarde também fosse refletir a melhoria fundamental na economia do Brasil e fosse para 3,5, quem sabe 3, quem sabe 2,90. E a gente nunca acreditou nisso. Porque o que a gente achava e continua achando é o seguinte: que com a queda brutal da taxa de juros, o Brasil não ia mais atrair o dinheiro de carry trade. O dinheiro de carry trade é aquele dinheiro que de vez em quando vinha, né, em volumes gigantescos, 40, 50, 60 bilhões, não porque gostasse muito do Brasil, mas porque via aqui uma oportunidade de ganhar 14, 15, já foi 25% ao ano no passado, né? Com taxas de juros mais civilizadas, estes investidores iam perder o interesse pelo Brasil. Mas isso não era necessariamente ruim, porque esse investidor ele entrava correndo no Brasil e esmagava a nossa taxa de câmbio para 2 e dava aquela falsa sensação de estabilidade, puxava a inflação e as expectativas de inflação para baixo, mas era tudo muito artificial. No primeiro problema internacional ou mesmo aqui local do Brasil, essa taxa voltava correndo para 4, acabava a inflação baixa, quebravam todas as empresas que não tinham hedge cambial, então ela era uma benção maldita, né? Ela parecia uma benção, mas ela desestruturava muito o Brasil. Então o que a gente dizia era o seguinte: olha, vamos passar por um período duro, em que aquele dinheiro rápido e gostoso, mas que depois ele virava a nossa desgraça, não vai vir. Mas, em compensação, com o tempo, vai vir um dinheiro muito melhor para o Brasil. Vamos aguentar esse período em que o câmbio vai desvalorizar para 4, 4,5, mas é um período, é uma curva J. Você sofre um pouco no começo para depois ter os benefícios de um câmbio mais desvalorizado, em que você não é refém desse dinheiro que entra correndo e sai correndo, né? Então, a gente nunca gostou dessa ideia de que o câmbio logo, logo ia para 3,5 ou 3. A gente sempre achou que era mais para 4, 4,5, né?
Por outro lado, a gente acha que o Banco Central foi muito tímido na atuação no câmbio e não deveria ter permitido que o câmbio fosse tão rápido para cima. Então, acho que o câmbio a 4,5 está num bom lugar, a 4,60, 4,70, pode ser, né? Mas o câmbio foi de forma tão rápida para 5, 5,10, 5,20, que o próprio Banco Central ficou em dúvida se isso não vai gerar inflação e o próprio Banco Central não quer cortar juros. Então, olha que loucura. O Banco Central tem 360 bilhões de dólares de reserva, acabou de ganhar mais 60 bilhões de swap do Fed, Estados Unidos. né? E o Banco Central tem uma visão mais liberal com o câmbio, de deixar o câmbio ir para onde ele tem que ir, mas o próprio Banco Central está criando o seu inimigo, porque ele mesmo assustou com o câmbio. Então, o Banco Central não atua no câmbio, mas aí o Banco Central assusta com o câmbio, e aí ele não corta juros, que é o que a gente tem que fazer. Então, a gente acha que o Banco Central tem que mudar a maneira de atuar. Ele tem que cortar os juros sem nenhum medo de câmbio e inflação. Ele tem que ficar firme no que é a meta dele, e a meta dele não é câmbio, a meta dele é inflação. A inflação vai ser baixíssima, o Brasil vai entrar numa brutal recessão, numa brutal perda de postos de trabalho, ele tem que cortar os juros, e depois, com o câmbio, ele lida com reservas internacionais. Ele não deveria misturar as coisas. Não deveria ficar com medo de ter juros mais baixos, no impacto que isso vai ter em câmbio. Para isso, ele tem enormes reservas internacionais, ele pode ir dosando isso, né? Então, a gente acha que, a gente entende, isso é tudo muito novo para o Brasil, essa visão de que câmbio desvalorizado não é tão ruim quanto a gente temia, né? O brasileiro tem pânico de câmbio, né? Porque todas as vezes que o câmbio desvalorizou aqui era o prenúncio de uma tremenda crise. Agora, não é mais. O Banco Central tem que dosar o câmbio, mas o câmbio tem que ficar mesmo num patamar relativamente desvalorizado, né? A melhor fórmula para você crescer é inflação e juros baixos, com câmbio desvalorizado, mas não desvalorizando para sempre, né? O Brasil tem tudo o que precisa para isso. A inflação é baixa, a equipe econômica é ótima, os, né, os membros do Banco Central são experientes, né, bem preparados, né? Eles só estão faltando mudar essa chavinha para perceber que, olha, pilotar num período desinflacionário é muito diferente de pilotar num período inflacionário. E aí baixar muito os juros e lidar com o câmbio e com as reservas, né? E aí o fiscal fica liberado para uma atuação temporária bastante agressiva, sem que ninguém fique com medo de que isso vai gerar um crescimento enorme da dívida pública. Acho que esse é o caminho. Legal. Muito bom. E uma última pergunta, um dado que saiu hoje sobre os Estados Unidos, os pedidos lá de desemprego, que veio estava esperando em torno de 1 milhão, veio 3,5 milhões quase. Você acha que isso pode ter um impacto grande aqui para a gente? E, claro, colabora um pouco com a sua visão de que o Banco Central deve cortar ainda mais juros. Infelizmente, vai acontecer igualzinho no Brasil. A gente vai ter um aumento gigantesco no desemprego. Não tem jeito. E quanto maior for o lockdown, né? Quanto maior for o fechamento total da economia. Então, de fato, olha, a gente está tendo muita dificuldade em entender a atuação do Banco Central. O Banco Central precisa cortar a taxa de juros ontem, né? E lida com o câmbio com reservas internacionais, né? E libera o fiscal para fazer esses gastos tampão de curto prazo que vão ser importantíssimos para você manter um mínimo de dignidade para as pessoas e a gente não entrar numa convulsão social, né? Então, de fato, a responsabilidade do Banco Central hoje é gigantesca, mas a boa notícia é que ele tem os instrumentos, né? Ele não é como a Europa, que não tem mais onde cortar juros. Ele pode cortar 400 basis points nos juros, né? É muita coisa. É muita coisa, faz muita diferença. Essa história de, não faz diferença, claro que faz diferença. Tem que cortar tudo que tiver de juros já, né? E aí lida com o câmbio, com as reservas. Para cada objetivo, um instrumento, né?
A taxa de juros no Brasil tem que cair, a inflação vai para 1. Não tem por que a taxa de juros não cair muito rapidamente. A gente gosta muito das frases que a Lael Brainard, que é uma integrante do Fed, falou há umas 3 ou 4 semanas num discurso. Ela falou algo que é muito verdadeiro e que o Fed acredita muito e que os outros bancos centrais acreditam muito e que a gente precisava incorporar. Ela fala, olha, existem evidências de que bancos centrais que agiram de maneira rápida, forte, resoluta, tiveram muito mais sucesso em arrancar os países de recessões ou depressões do que bancos centrais que agiram de forma muito lenta, depois de muita discussão, depois de esperar muito, né, e de forma muito reticente. O maior exemplo é Estados Unidos versus Japão, né? Quando bateu a crise de 2008, o Bernanke, inclusive por ter estudado os erros do Japão, né, foi lá e cortou os juros em ritmo alucinante. Isso não foi o suficiente, ele fez quantitative easing em 1, né, Yellen, depois o Powell, quantitative easing em 2, 3 e estamos indo para o 4. Né? Legal. Fizeram tudo o que foi possível fazer. O Draghi é a mesma coisa. Ele falou, vou fazer tudo o que foi possível fazer para arrancar o país da depressão. O Japão, por outro lado, sempre foi baixando juros depois de muita discussão. Quando a economia começava a melhorar, o Japão ia lá e subia imposto para recobrar o lado fiscal. E aí ele está há 40 anos fazendo isso. Não consegue, não adianta. Então, a forma importa. Não basta só cortar juros. Tem que cortar juros forte, rápido e sinalizando que não tem qualquer medo de inflação, para que a curva inteira fique muito baixa, né? Senão você acaba que nem o Japão. Você quer acabar como os Estados Unidos, que depois de alguns anos lutando, voltou a crescer e está em pleno emprego hoje em dia, né, antes do coronavírus, ou quer ir como o Japão, que vai pouquinho, só depois que o mercado já precifica, e aí você corta mais um tequinho. Desse jeito não funciona. A forma de cortar juros funciona. Então, 2 grandes aprendizados, 3, grandes aprendizados observando a economia internacional. 1, em períodos desinflacionários, o Banco Central tem um poder descomunal que tem que ser usado. Né? 2, a forma de cortar juros importa. Cortar aos pouquinhos e a contragosto e dizendo que é temporário, não funciona. Tem que surpreender o mercado e cortar de forma muito, muito rápida e muito forte, claro, neste tipo de economia que está entrando em depressão. E 3, neste tipo de recessão ou depressão, a política monetária influencia o fiscal. Então, o Banco Central tem uma responsabilidade enorme, mas o Banco Central do Brasil tem os instrumentos. Está cheio de taxa de juros para cortar, está cheio de reserva para lidar com o câmbio, e a gente precisa disso desesperadamente, porque a gente vai ter, do mesmo jeito que a gente observou hoje nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, só ainda não foi captado nos dados. Vai ter desemprego em massa, milhões. Legal, Guilherme. Legal, Abud. Felizmente, né, a gente vai ter que encerrar, já estamos falando aqui há 45 minutos, mas teria assunto para conversar, eu gostaria até de saber sua opinião sobre outras coisas, a gente discute até expectativas racionais, ou expectativas adaptativas, muitas outras coisas, mas vai ficar aí para outra conversa, quem sabe a gente marca uma outra live para debatermos, conversarmos sobre isso. Mais uma vez, eu te agradeço sua presença. Eu sei que um período como esse, você também deve estar extremamente atarefado, né? Ali com tanto cliente de um lado e você tentando prever ali o que pode acontecer e ter disponibilizado esse tempo para a gente. Então, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, a parceria da Persevera com a Blue Trade sendo um sucesso. Já estou vendo aqui muitas pessoas elogiando, muitas pessoas falando que foi uma excelente, falando que foi uma aula, e realmente foi uma aula, mais que uma live, foi uma aula. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês, obrigado pela confiança, obrigado pela parceria. Estamos sempre aqui, né? A gente trabalha no regime de transparência total, nossas carteiras estão sempre abertas, a gente sempre fala com sinceridade o que a gente acha,
confessa quando errou, diz quando acertou, enfim. Né? A gente trabalha num regime de parceria total e transparência total, e a gente acha que é exatamente nesses períodos complicados, em que as pessoas estão com medo, inseguras, é que se desenvolvem as grandes parcerias e a relação de confiança. Então, fiquem à vontade de nos chamar aqui para participar sempre que acharem necessário. Muito obrigado, Abud. Muito valeu. Tchau, Pessoal, tchau. para encerrar, gostaria de convidar você para curtir novamente o nosso perfil, né, para seguir aí, que vamos fazer novas lives durante esse período de quarentena. Um abraço e boa sexta-feira amanhã. Obrigado.